À medida que a consciência evolui, ou para dizer de outra maneira, à medida que a energia aumenta, nos tornamos cada vez mais poderosos em cocriação com a vida. Na periferia de quem você é, onde tudo é uma questão de sobrevivência e competição, só é possível criar dentro dessa esfera limitada de pensamento. Mas, quanto mais você se aproxima do centro, mais aumentam a alegria e a generosidade. Surge a gratidão, a clareza. Estamos nos movendo em direção a expressões mais elevadas de consciência que também requerem mais energia. Uma das maiores mudanças à medida que avançamos em direção ao âmago de nosso ser é que começamos a ver e a abraçar a conectividade da vida. Eu adoro estas palavras de Leonardo da Vinci, que passou a vida combinando arte e ciência. Desenvolva seus sentidos, especialmente aprenda a ver. Perceba que tudo está conectado a todo o resto. Aprender a ver é exatamente o que estamos fazendo aqui. Quando mudamos a maneira como vemos as coisas, mudamos tudo na nossa vida. Os antigos sabiam muito bem que cada parte da vida está conectada ao todo num design perfeito. Eles nos dizem que, em todas as coisas, existem um objetivo e um plano muito maiores do que podemos conceber. As plantas, os animais, as montanhas, os oceanos, as estrelas e o cosmos existem em perfeita ordem. Se houvesse o caos mais sutil, tudo implodiria. As árvores, as flores e a vegetação crescem no clima que permite o crescimento mais rápido. O mesmo vale para eu e você, porque nós, seres humanos, nos afastamos do plano cósmico maior. Fazemos isso porque temos essa liberdade de escolha adicional, mas isso não significa que estejamos fora do design. Se pudermos ver o designer maior, se pudermos entender como estamos todos conectados, encontraremos o que realmente estamos procurando, fazer parte de algo maior. Não há dúvida de que existe uma força de inteligência que conduz tudo, a genética da genética. Precisamos saber olhar em volta, maravilhados com o milagre da vida que está ocorrendo ao nosso redor. Precisamos alargar nossa mentalidade para ver o quadro mais amplo. Então veremos que existe uma inteligência inata no reino vegetal. Por exemplo, em como a fotossíntese funciona, como as abelhas polinizam as plantas. Existe uma sincronicidade, uma coerência e uma harmonia em tudo na natureza, quando o homem não interfere num nível destrutivo. E mesmo essa interferência será finalmente reequilibrada como parte do impulso natural da vida para evoluir e ter coerência. Quando você amplia sua perspectiva, não pode deixar de acordar para a realidade de que tudo está conectado. Lembra-se do exercício em que você olhava para algo à sua frente, mas estava olhando ao mesmo tempo para além do objeto? É praticamente a mesma coisa. Quando você abre a sua consciência para a realidade mais profunda e invisível da vida, começa a enxergar, além das partículas individuais, a onda que está por trás de tudo. Não apenas as pessoas, mas toda a natureza está entrelaçada numa intrincada teia de interconexão. Os mestres Zen e os yogis dizem isso há séculos e, finalmente, os cientistas também reconhecem a realidade da interconectividade da vida. Num famoso experimento, físicos holandeses enviaram 2 prótons para lados opostos de um espaço. Eles descobriram que, quando faziam algo com um próton, também afetavam o outro, no momento exato, nem um nanosegundo depois. Não havia distância da viagem no impacto,
nem mesmo o tempo que levaria para algo viajar na velocidade da luz. Se você chama isso de não localidade, como os físicos, ou de interconectividade, como os sábios, estamos falando da existência de um campo unificado que conecta toda a vida a um todo indivisível. É por isso que o impacto nos dois prótons acontece exatamente no mesmo momento. É isso que dá origem à empatia, que nos permite sentir a dor de outra pessoa, como se fosse nossa. Essa conectividade da vida está sempre presente, mas não podemos vê-la quando nossa identidade está fundamentada na separação. Quando nossa identidade se baseia numa visão atomizada da vida, restringimos nosso senso de quem somos a gênero, raça, religião e trabalho. Mas se você olhar bem, mesmo depois de se descrever com todos esses papéis, verá que há um sentimento de que falta alguma coisa. Nós realmente não nos sentimos completos em quem pensamos que somos. Porque o que falta é nossa consciência, esse núcleo mais profundo de nós mesmos que é uma identidade maior do que qualquer outra coisa que possamos imaginar. Uma criança opera naturalmente a partir de um eu expandido, mas na idade adulta a mente se reduz a meu trabalho, minha família, meu passado, minhas posses, minhas ideias. E temos a separação, a multiplicidade e posições fixas da perspectiva newtoniana. Vamos lá. Está na hora de superar o que já foi provado ser uma teoria incompleta da realidade. Bem-vindo ao século XXI. Adote uma visão quântica da vida e expanda o senso de quem você é. No momento em que reconhece que existe algo mais profundo dentro de si, que está além de todos os papéis e histórias, você entra em contato com a consciência no seu âmago, no poder da grande mente. Como resultado, a energia vai às alturas. Você se sente invencível. Você percebe que todas as coisas limitantes que usa para se identificar são um fenômeno mutável. O prana aumenta à medida que você consegue permanecer firme na base de uma identidade sólida, não na areia movediça dos papéis que sempre mudam. Toda identidade na vida é mutável, mas a consciência é imutável. Essa qualidade perene, imutável, é o elemento Sati de Satchitananda. É aquilo que olha para fora de seus olhos e desempenha todos esses papéis, mas de alguma forma permanece intocado por eles. Lembre-se de que os opostos dão valor um ao outro. Portanto, a única maneira de reconhecer a mudança é pelo ponto de referência daquilo que é imutável e eterno. Se pudesse reconhecer que há algo em você que é intocado por todas as dificuldades, os traumas e todas essas besteiras, você desbloquearia um grande reservatório de energia. Para voltar a essa identidade maior, o que você precisa fazer é se olhar no espelho de vez em quando, naquela prática que já mencionamos de olhar para o objeto, mas também além dele. Olhe além do que você está vestindo, dos seus traços faciais, dos cabelos e da pele, diretamente em seus próprios olhos. Leve o foco de um olho ao outro. Você vai querer desviar o olhar num primeiro momento, mas se continuar com o exercício, você verá que move a atenção de um olho ao outro com intencionalidade. A certa altura, pode começar a se dar conta de que você é algo que está por trás dos seus olhos, algo que olha através deles. Então surge a pergunta: quem sou eu? Não tenha pressa ao contemplar essa questão. Leve o tempo que for necessário. Será que você é capaz de ver que há algo além da sua aparência, das coisas que você experimentou na vida e dos acontecimentos que vieram e se foram? Há algo mais profundo dentro de você, algo imutável,
algo que chamamos de ser. Existe uma maneira poderosa de nos conectarmos à nossa parte que não muda, mesmo quando o corpo passa pelo ciclo de nascimento, crescimento, declínio e morte. Você pode ter uma ideia disso fazendo um rápido exercício mental. Viaje em sua imaginação, voltando a quando você tinha 4 anos. Imagine-se com 4 anos o mais clara e vividamente possível. Imagine-se como uma criança de 8 anos, depois de 12 anos, de 16 anos e assim por diante. Finalmente, você chegará à sua idade atual e trará à mente quem você é agora. Então vá além do presente e se imagine daqui a alguns anos, daqui a 10 anos e assim por diante, até chegar ao seu leito de morte. Esse exercício pode ser muito poderoso. Se você realmente empregar energia e se concentrar nele, terá uma experiência dessa essência em seu âmago, dessa carga positiva sobre a qual vimos falando esse tempo todo. Seu estranho e inibido eu de 14 anos pode parecer uma pessoa diferente do seu eu confiante e bem-sucedido de 30. Mas será que não existe uma essência que conecta os dois? E você não vê essa essência quando imagina seu eu de 85 anos sentado numa cadeira de balanço na varanda, vendo o mundo passar? Os acontecimentos vieram e se foram. Parcerias, corações partidos, fracassos, sucessos, alegrias, perdas. Você pode ver que eles o moldaram de alguma forma, mas talvez você seja algo além disso. Algo perene, duradouro, uma essência de quem você é, que permaneceu intocado ao longo de todos os altos e baixos. Tudo está conectado. Quando você se conecta a uma percepção mais profunda de si mesmo, naturalmente se conecta mais ao mundo ao seu redor. E no final, o que realmente queremos é fazer parte do todo. No momento em que você tem a consciência de estar conectado a tudo na vida, numa unidade, a energia desperta dentro do seu âmago. Quando é capaz de abraçar a multiplicidade da vida e sua unidade, você abraça a plenitude, que desperta ainda mais o pulso da consciência e a energia pura. Internamente, você se sente mais poderoso, mais confiante, mais à vontade. Você pode olhar para a sua vida e dizer: é assim que as coisas estão agora, mas tudo pode mudar. Voltar o foco para a função de onda da vida muda. Em nível celular, a maneira como as coisas penetram a sua mente. Você introduz rachaduras no iceberg para que o oceano possa fluir, transcende o iceberg e passa o oceano em si. Você descobre que, com seus próprios pensamentos e ações, você tem o poder de mover o oceano. Há um efeito cascata em todos os nossos pensamentos, palavras e ações. É como o efeito borboleta. O bater das asas de uma borboleta na Amazônia pode causar uma tempestade em outro continente várias semanas depois. Uma pequena mudança num sistema vasto e complexo pode desencadear enormes efeitos em outras partes dele. Você é muito mais poderoso que uma borboleta. Pense em quanto pode mudar com seu pensamento, sua percepção e sua ação. Quer esteja ciente disso ou não, você está batendo as asas constantemente como a borboleta, impactando e criando não apenas a sua vida, mas a vida ao seu redor. Você cria e causa o impacto na sua realidade, não apenas com as suas ações, mas com os seus pensamentos. Seu mundo é criado a partir da sua percepção. Os rishis diziam que tudo que você vê, toca e sente é uma ilusão, porque está tudo na sua mente. Eles diziam isso muito antes de a ciência provar que, em algum nível, essa afirmação é verdadeira. Pois há
uma realidade invisível por trás da nossa realidade visível. Agora sabemos que este mundo material não é a totalidade da realidade, é apenas a superfície. Se puder ver abaixo da superfície, você poderá criar muito mais. Pense sobre como uma pessoa comum olha para as joias em comparação com ourives. Quando você olha dentro da sua caixa de joias, pode ver uma pulseira, um anel, um colar e brincos. Por outro lado, são coisas separadas, mas por outro, também são compostas dessa mesma substância estrutural que é o ouro. Há valor intrínseco no anel ou no colar, mas o ourives tem a vantagem extra de poder ver uma joia, não apenas como a possibilidade única de um anel, mas também como puro ouro, com uma ampla gama de possibilidades. Entretanto, a nossa perspectiva é mais limitada. Ao longo da vida, fomos treinados a usar o intelecto para rotular, julgar e compartimentar as coisas, limitando a nossa percepção ao que podemos ver e tocar, de forma que não conseguimos mais ver o outro. Não há nada de errado em ver o anel, mas essa é uma imagem incompleta da realidade. Quando somos capazes de perceber mais do que o que enxergamos, podemos criar com mais do que o que apenas enxergamos. Tudo é percepção. Essa é a única verdade que conhecemos. Tudo que experimentamos na vida é resultado da nossa percepção. O mundo, como vivenciamos, é relativo. Temos que comparar tudo para saber o que cada coisa é. Duro e macio, quente e frio, são relativos. Como acredita no que vê, as coisas existem para você na forma em que acredita nelas. O ponto para onde sua atenção vai é o que você cria na sua vida. E se a sua percepção fosse diferente? E se fosse capaz de ver a pulseira não apenas como pulseira, mas também como ouro? Então, você poderia conceber a potencialidade da pulseira como pulseira ou como puro ouro. Como ouro, você poderia transformá-la em um colar, brincos ou qualquer outra coisa. Você poderia transformá-la numa maçaneta se quisesse. Se você olhar o mundo pelas lentes de eu não consigo, então você não conseguirá. Se você se vir como pequeno e limitado, então você será. Se você se considerar superior, irá menosprezar os outros e concentrar toda a sua energia em competir e vencer. Se você se considerar inferior, será sempre uma vítima. Nossa perspectiva é uma escolha nossa. Aquilo em que acreditamos, nós criamos. Se você acreditar que não é capaz, não será, e os motivos pelos quais você acredita nisso são irrelevantes. Tentar mudar cada crença individual é um trabalho árduo. Então, por que não estabelecer o centro da sua identidade nessa crença abrangente de quem você é em sua essência? Se você se vê como força, inteligência e potencialidade ilimitadas, como alguém sustentado pelo apoio incondicional da vida, então pode reconhecer o mundo como seu parque de diversões criativo. Você pode usar o seu poder criativo para se transformar em qualquer potencialidade que desejar. Essa jornada é sobre olhar em volta e reconhecer lentamente. Tudo que vejo, toco e sinto é apenas uma verdade parcial, é apenas um lado da moeda. Há mais em mim, mais no que eu vejo, mais no que toco e sinto do que tenho consciência. Quando você opera a partir da crença mais poderosa acerca de si mesmo, tudo no universo passa a lhe oferecer apoio. Autodomínio é aprender a usar esse poder de percepção com sabedoria para cocriar com a vida. Quando nossa intenção é clara e nossa consciência é elevada, as estruturas moleculares se reorganizam para nos dar o que queremos. É quando a cura espontânea acontece.
É quando você manifesta as coisas. É quando a vida vai até você em vez de você precisar correr atrás dela. É quando milagres acontecem. Um milagre nada mais é do que uma intenção poderosa associada a um estado elevado de consciência. Como um momento final de autorreflexão, eu o convido a se perguntar o seguinte: o que você vai criar neste campo de possibilidades ilimitadas chamado vida?